aqui. Então, boa noite a todos. Agradecido por toda a alegria de ver vocês aqui, saudando de diversos lugares do Brasil. Uma alegria termos vocês aqui conosco em mais um encontro. Esse encontro que é a segunda aula nossa do curso da Escola de Articuladores e Articuladoras da Economia de Francisco e Clara. Hoje, Tamires, Gabriela e eu cuidamos do espaço. Vocês vão ver que toda semana um trio, um quarteto vem aqui e cuida da metodologia, né? E hoje somos nós que estamos aqui. Tamires vai fazer a mística, Gabi tem alguns avisos para dar, eu vou fazer uma saudação para o Stedley para ele ter aula, mas como nós vamos das 8h10 só até as 9h30, vamos ser fiéis aí ao tempo nosso. E quero passar a palavra para a Tamires para ela começar. Bom encontro a todas, a todos. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Paz e bem, me chamo Tamires, falo aqui do Distrito Federal e gostaria de trazer a música, né, da Maria Bethânia, que se chama Pantanal, né? E peço para que vocês se atentem à letra desta música para que possamos usá-la de reflexão para a aula de hoje. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois. Novo milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Ai, eu não sei o que deixa de ser mal. Caramba, menino! Inspirado, né, por essa música, creio que seja importante fazermos a pergunta, né? Os filhos dos nossos filhos verão? Ai, não tô vendo.
Nossa. Quando pensamos no futuro, também pensamos nos filhos dos animais não humanos, que também têm direitos ao ambiente equilibrado? Precisamos pensar se os filhos dos nossos filhos irão conhecer os filhos dos filhos do boto cor-de-rosa do Amazonas, da onça-pintada do Pantanal, do lobo-guará do Cerrado, do mocó da Caatinga, e de todos os animais, né, típicos ou não do Brasil. E quando a gente pensa em crise ecológica, precisamos pensar em todos os habitantes da nossa casa comum, de todos os animais, humanos e não humanos, que estão sendo afetados por todas as tragédias causadas por conta do nosso sistema político-econômico. Então, vamos ficar com essa reflexão, né, para a nossa aula de hoje, que possamos lutar com unhas e dentes, como diz a música, para que todos os habitantes da nossa casa comum tenham direito a um depois. E é isso. Obrigado, querida Tamires. Amém, axé, auerê, aleluia. Queridos, queridas, nós estamos emanando o som profundo dos Brasis, das lutas das resistências, com a presença também desse nosso querido companheiro que está aqui conosco, o João Pedro. E nós trazemos nessa saudação ao João Pedro, que vai falar conosco hoje sobre crise ecológica, neoextrativismo e o agronegócio, a partir de uma perspectiva, a perspectiva da luta dos povos que constroem e fazem a história, diria o historiador Amir, esqueci, egípcio, Samir Amin. Amir Amin. Samir Amin. Amir Amin, os povos que constroem sua história. Obrigado, João Pedro. E nessa perspectiva de construir a história dos povos que constroem, nós temos dois movimentos que eu queria colocar nesse coração desse encontro aqui hoje. Citei no começo o 15º Intereclesial das SEBs, que estão acontecendo em Rondonópolis. O tema de lá é: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Ontem, na celebração de abertura, que inclusive tem companheiras e companheiros nossos participando, teve um forte sinal de valorização da atuação religiosa de leigas e leigos, da valorização da diversidade cultural, mas também da crítica ao modelo socioeconômico que está voltado ao extrativismo dos recursos naturais da Mãe Terra. A cerimônia que ocorreu na noite de ontem, também que abriu oficialmente o Intereclesial, que reúne 1.500 pessoas, trouxe uma homilia do Dom Nery Tondello, bispo de Juína, que destacou 3 coisas: a busca da civilização do amor, a diversidade cultural e os alimentos sem veneno. Esse sistema do novo céu e uma nova terra precisa vencer o sistema que fabrica pobres, concentra a riqueza e o capital, disse o bispo numa referência à passagem bíblica que anima esse intereclesial. O segundo elemento foi ocorrido neste final de semana aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos. Onde eu estou, né? Tem tantos lugares aqui, né? Que foi a feira do MST, no Parque Municipal aqui de Belo Horizonte, que comercializou 50 toneladas de produtos saudáveis para a população de toda essa grande região de Belo Horizonte. E o João Pedro, na aula que ele deu para nós no domingo de manhã, ele dizia: esse é um convite à militância da reforma agrária popular, que não são só os que estão acampados, estão lutando pela reforma agrária popular, mas todos esses que estão juntos construindo a concepção de reforma agrária popular no Brasil. E é importante para nós porque o conhecimento sobre as experiências de reforma agrária nos diversos países do mundo hoje ainda são uma lacuna expressiva no debate brasileiro, latino-americano e internacional. O embate entre a existência de um país de latifúndio, de agronegócio e da agricultura familiar. E por isso viemos escutar, aprender, refletir e colocar as luzes que o João Pedro Stedley tem para nós nesta noite. Aproximar a economia de Francisco e Clara com a luta dos camponeses, a luta popular, a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Esse é um compromisso que a gente faz ao se encontrar com uma liderança do MST,
para concretizar essa economia de Francisco e Clara como uma dimensão da conflitualidade deste modelo econômico, né? Então, João Pedro, fique à vontade para conversar conosco aí desses 40 minutos. Obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui. Olá, Eduardo, Gabriela, Tamires. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos e todas. Fiquei impressionado com a diversidade de participantes. Praticamente estamos aqui militantes de todos os estados do Brasil. Assim que me sinto privilegiado e certamente estarei semeando em terra fértil. Por outro lado, deixa eu confessar que eu fiquei meio assustado, porque há algum tempo atrás, quando o Eduardo me escreveu, eu tratei de bloquear a agenda e me comprometer com a data. Mas, como eu sempre faço, nunca dei bola muito para o tema. Agora, uma semana, quando ele confirmou e botou lá crise ecológica, aí me deu um frio. Puta que pariu, eu devia ter conversado antes. Porque, evidentemente, que num espírito de troca de conhecimentos científicos, de tentar entender a realidade ecológica, há muitos especialistas aqui no nosso país que poderiam contribuir bem melhor, como o professor Luiz Marques, lá da Unicamp, o nosso querido Leonardo Boff. Gente. Enfim, há muitos pensadores da questão ecológica que poderiam contribuir com maior propriedade. Mas, como eu aceitei a convite, agora não tem como fugir, né? De maneiras que vou procurar trazer algumas ideias gerais e vou seguir um roteiro que, por coincidência, utilizei no último encontro que nós fizemos lá em Roma. Foi outubro do ano passado, em torno também de São Francisco, que o Papa Francisco convocou. E ele, nesse encontro, convocou mais líderes religiosos. Nós, dos movimentos populares, que também fazemos encontros com ele a cada 2 anos, eram apenas alguns representantes. E o foco do encontro foi a paz mundial. E me deram, então, para participar com voz, na plenária que debateu a crise do meio ambiente e suas consequências para a paz mundial, que não é apenas parar as agressões bélicas, terminar com as bases militares dos americanos que estão espalhadas por todo o mundo. Então, era um sentido mais da paz das civilizações, a paz entre os povos, a paz num diálogo dos diferentes. E lá estavam budistas, hinduístas, ateus, cristãos, católicos, pastores, etc. e tal. Então, como o tema era a crise ambiental, claro, eu me preparei antes. E agora vou usar o mesmo roteiro. Tem tudo a ver com a motivação que vocês têm para se reunirem aqui no Brasil. E vou seguir também uma metodologia que aprendi quando era muito jovem, lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, já que eu tive uma formação não só cristã, mas na época influenciada pelos padres e religiosas que se assumiam como teologia da libertação. E eles sempre utilizavam uma metodologia que nem era da teologia da libertação, é uma metodologia dialética, né? Que todo mundo deve usar, que é ver, julgar e agir. É dialética porque todos que querem analisar a realidade e transformá-la usam esse método, ainda que tenham outros enunciados. Mas é fundamental entender a realidade, buscar as causas e propor saídas. Esse é um roteiro histórico e universal.
de maneiras que não necessariamente têm relação com nossa fé religiosa ou com o ambiente católico. E também, já me desculpando, evidentemente, já vou repetir, não sou especialista no tema. As ideias que vou expor aqui são frutos das 1001 reuniões, debates que temos feito no âmbito dos movimentos populares do Brasil, da América Latina, da qual eu faço parte, de alguns coletivos, em especial os movimentos camponeses, que se articulam ao redor da Via Campesina Brasil e internacional. Bem, vamos ao trabalho, então. Vou ser o mais sucinto possível para só elencar algumas ideias e para ver se possamos utilizar melhor o tempo, ouvindo questões que vocês possam levantar e aí reagindo a elas, para não ser simplesmente uma exposição que, em geral, são sempre muito abusivas e cansativas. Primeiro, qual é o diagnóstico da crise ideológica? Nunca antes na história da humanidade nós tínhamos assistido, e nem há registros históricos, em um tão curto tempo histórico, uma década, terem emergido tantos problemas e situações que colocam em risco a vida no planeta, pelo menos as formas de vidas atuais, começando pelos seres humanos, que provavelmente seremos os primeiros, e 1001 outras formas de vida vegetais e animais que já estão desaparecendo. Então, há uma situação mundial que aparece todos os dias provas concretas dessa crise. Crise no sentido de agressão, no sentido de crimes ambientais, porque afetam vida. E isso aparece nas mudanças climáticas. Vocês já viram, já estamos a 1,5, em média, de aquecimento global. Nas chuvas torrenciais, a minha família é originária lá de Trento. Fiquei abismado quando, há poucas semanas, vi, na Itália, chuvas matando pessoas. Isso era coisa do Brasil, né? Do terceiro mundo. Assim como ciclones tropicais, com muito maior frequência, o desaparecimento da água, as situações de territórios com falta de água se reproduzem em todo o planeta. De maneiras que há uma situação evidente denunciada sistematicamente todos os anos pelos relatórios do chamado IPCC, que é um organismo de cientistas organizado ao redor das Nações Unidas. E eu li o relatório, até para me preparar para ir a Roma, o relatório de 2021. Certamente o de 22 ainda foi mais grave. Nós temos uma situação de crimes e desastres ambientais que antes se reproduziam a cada 50 anos e agora se repete todos os anos. E, segundo esse relatório, estão morrendo 115 pessoas por dia por conta dos crimes ambientais, com um prejuízo também diário na economia, em média, de 200 milhões de dólares por dia. O que revela que, se eles quisessem mesmo atenuar, não é por falta de recursos, de capital. Isso, por exemplo, também, para citar dos vários exemplos do ver,
O ano passado morreram, só no hemisfério norte, 67 mil pessoas, atenção, de calor. Não foi por nenhuma doença. A maioria, ou quase todos, idosos e crianças, que são as pessoas que ficam mais refém das altas temperaturas. Esses crimes ambientais também apareceram, por exemplo, que somente no ano de 2021, 11 milhões de hectares de florestas foram queimadas, no ano, segundo o relatório que eu já me referi. Já aqui no Brasil, esse ano, circulou uma denúncia daquela entidade MAPS Bioma, em que ela revelou que nos últimos 40 anos, precisamente a idade do MST e de muitos de vocês, em apenas 4 décadas, o capital destruiu no Brasil 185 milhões de hectares de florestas, em todos os biomas. Claro que na Caatinga, no Pampa ou no Pantanal não aparece como floresta, mas foram destruídas a vegetação nativa. Não há paralelo na história da humanidade que em apenas 40 anos uma sociedade tenha destruído tamanho território. Vou repetir, 185 milhões de hectares destruídos pela mão do capital, que afeta, então, não só o continente americano, mas afeta a todo o planeta. A floresta amazônica, dentro disso, que está presente em 9 países como seu território, já perdeu, nesse mesmo período, 30% de toda a sua vegetação natural. E, segundo o cientista Carlos Nobre, nós estamos no limite. Se nós destruirmos mais 20% da Amazônia, em qualquer um dos 9 países, nós vamos chegar a uma situação de não reversão. E também nós assistimos todos os dias notícias em todo o mundo e aqui no Brasil do que significam os crimes das mineradoras, que com uma mineração predadora estão destruindo não só aquele território onde eles extraem o minério, mas traz consequências em um território muito mais amplo, que a gente ainda não consegue mensurar, como foram os crimes de Mariana, de Brumadinho, da Vale. Vocês podem imaginar, a Anglo tem uma mina de minério de ferro lá em mato adentro, nas montanhas de Minas Gerais, que o Eduardo conhece bem. E essa mineradora está transportando o minério não mais por trem, segundo eles é caro. Eles fizeram um aqueduto, um cano de 1 metro de diâmetro. Esse cano transporta por quase 700 quilômetros o minério de ferro lá das montanhas até o porto de Açu, no Rio de Janeiro. E quem transporta esse minério? Água potável, que eles injetam no cano e, por gravidade, desce até Açu. Ora, não precisa ser geólogo, nem biólogo, nem especialista para se dar conta. Está na cara que dentro de alguns anos, como já começou a acontecer nas próprias comunidades de mato adentro, vai faltar água, porque estão simplesmente fazendo uma utilização abusiva para a mineração, e essa água potável acaba como se fosse um rio permanente jogado no mar, lá no Porto de Açu, trazendo consequências gravíssimas para a população de toda a região. Portanto, não é só o buraco que afeta o meio ambiente, o que desequilibra.
Assim como nós temos assistido o que os garimpeiros estão fazendo nas reservas indígenas. Aquelas fotos na reserva Yanomami é de uma agressão imperdoável. Imperdoável. Se aqui nesse país tivesse justiça, realmente, mais do que expulsá-los da reserva, eles deveriam ir para a cadeia. Eles deveriam ser condenados a passar o resto da vida replantando árvores. Já que o mercúrio que eles jogaram lá, e que está afetando, inclusive, a alimentação dos Yanomami, isso é imperdoável. Também nós temos o cenário mais ligado à agricultura, de que esse modelo do capital, do agronegócio, ele só se sustenta com o uso abusivo de agrotóxicos. E o agrotóxico é um veneno de origem química de empresas europeias, todas elas, que mata a biodiversidade do solo, porque só fica a soja, ou o milho, ou o algodão, ou a cana, ou o pasto. Todas as outras formas de vida eles matam. E ainda mais, aquele veneno, por ser químico, ele contamina o lençol freático no subsolo, contamina os rios, as nascentes, lá, e elimina, inclusive, a fauna e a flora, porque ou perdem os alimentos, ou são também envenenados e morrem. De maneiras que você passa por grandes extensões no Mato Grosso, os companheiros que estão aí acompanhando ou moram lá, devem ter visto, você anda quilômetros e quilômetros no Mato Grosso e só vê soja. Nenhuma outra forma de vida. Nem pessoas. Porque eles não deixam mais os trabalhadores construir casa nas fazendas. Isso é um crime. E além dessa destruição da biodiversidade, que daí gera também o desequilíbrio climático, afetando eles mesmos. Quando você mata toda a biodiversidade vegetal, produz um desequilíbrio no meio ambiente, de maneiras que aquela cobertura vegetal que atraía umidade, que projetava a pulverização para as nuvens, desequilibra completamente. Então, o regime das chuvas já começa a ser alterado. Quem mora em Brasília sabe como vem se alterando ano a ano o tempo das chuvas e a sua velocidade, como cai. Aqui em São Paulo, a última safra de cana e de laranja caiu 30% a produtividade, porque as chuvas que vinham da Amazônia não vieram no seu tempo ideal. Então, o uso abusivo de agrotóxicos, ou qualquer forma, é um crime ambiental. Também que nós estamos longe e não conseguimos detectar, mas os cientistas alertam, os oceanos estão completamente contaminados pelos resíduos de plástico que nós jogamos. Primeiro aqui na calçada, da calçada vai para o bueiro, do bueiro vai lá para os rios e acaba lá na barriga do tubarão ou de qualquer peixe. Esses dias morreu uma baleia, não sei aonde, aqui nas Américas. Foram ver por que ela tinha morrido. É porque ela tinha engolido um botijão de plástico. E o intestino dela não conseguiu digerir e deu uma congestão e ela morreu. Apareceu na praia. Para dar simplesmente uma ilustração. Nós temos também um índice de contaminação muito grande nas cidades, provocado pelo transporte individual, que usa ainda o petróleo, a gasolina, e até o etanol também é contaminante. A China está superando isso, transformando toda a sua cadeia de transporte em carros elétricos. Mas isso acontece na China. Na maioria dos países ainda estamos dependentes da indústria do petróleo, que é o maior emissor
de gás carbônico e afeta a maior número de população. Assim como nesses desequilíbrios que há, provocados pelo capital na natureza, nós temos a proliferação das epidemias pelo desequilíbrio ambiental, que os cientistas estão chamando de zoonoses, tá? Que são enfermidades que passam também para o ser humano, mas sua origem está nos animais e elas têm passado pelo desequilíbrio. O Covid está comprovado. Veio através do morcego, que depois passou para carnes, passou para o ser humano, etc. Agora está aí de novo se aproximando a febre aviária. De onde ela vem? Vem da forma como é criada as galinhas em alta concentração de indivíduos nas gaiolas, não tem nenhuma saúde e daí injeta um antibiótico diário nas pobres galinhas, para botar ovo todo dia, deixam a luz acesa para ela confundir com o dia, e aí ela trabalha dia e noite, e disso resulta febre aviária, que pode matar milhares de galinhas, mas que se transfere também para o ser humano. Esse ano já apareceu 32 casos de febre aviária aqui no Brasil, no Pará, no Espírito Santo. Bom, se proliferar um pouquinho mais, nós teremos que destruir todos os aviários de gaiola, causando um prejuízo já calculado aí pela Fundação Getúlio Vargas de 24 bilhões só na suspensão das exportações de carne de frango. Mas ninguém dá bola para isso, né? Porque o capitalismo só funciona com base no lucro. Bem, então esse é o cenário. Nós estamos numa situação de todos os dias crimes ambientais. E poderíamos alargar ainda mais, relatando outros fatos que afetam daí o ser humano na sua condição de vida, que é o problema da fome, por exemplo. Por que a fome voltou com tanta intensidade? 1 bilhão de pessoas passam fome e outra metade da população mundial está em situação de insegurança alimentar. Portanto, se alimenta aquém das necessidades. Ou se alimenta de ultraprocessados, que é quase um veneno também. Essa é a situação. Então, os fatos estão aí. Precisa ser muito negacionista para dizer, não, isso é besteira, ou não me afeta. Afeta a todos nós, todo dia. Então, o segundo ponto, julgar. Quem é o responsável por isso? Vocês viram alguma análise na Globo? Vocês viram alguma análise séria mesmo nas universidades? Então, na hora de analisar por que isso acontece, em geral, a manipulação mediática que o capitalismo faz da Globo e dos meios de comunicação, eles jogam a culpa para nós, para o indivíduo. Pare de usar plástico. Deixa a torneira fechada. Capte a água da chuva. Será que eles sabem que mesmo a água da chuva, nas grandes cidades, está caindo com altos índices de glifosato? Será que eles sabem que a Fiocruz fez uma análise? 67% das cidades brasileiras, a água da torneira está contaminada com glifosato. Portanto, a população está sendo envenenada a conta-gotas. E olhe, o glifosato aí, não é da minha área de novo, mas li nos relatórios da Fiocruz, é porque os sistemas de tratamento de água das nossas empresas de saneamento estão mais acostumadas com outras bactérias. Então, eles colocam iodo, colocam isso e aquilo, mas os exames não avaliam o índice de agrotóxico que vem nas águas, que eles não imaginam, né? Então, as próprias análises das empresas que fornecem água potável não estão detectando o veneno que tem. E eles não têm mecanismos para controlar, digamos, repor a água potável.
Então, a causa fundamental de todos esses crimes ambientais que geram uma crise ecológica, fundamentalmente, é a estrutura de exploração do capitalismo. É um problema estrutural, não é nem localizado e nem temporal. É o capitalismo que vem provocando esses crimes. E em tempos de crise da acumulação de capitalista, agora vou cair para o meu pedantismo de economista. A Rosa Luxemburgo é que nos ensinou lá num livro que saiu publicado como Acumulação Primitiva do Capital. E ela nos advertiu no início do século XX. Cada vez que o capitalismo entra em crise da acumulação, como estamos agora, ele vai lá para os bens da natureza e se apropria dos bens da natureza, porque os capitalistas sabem que os bens da natureza, florestas, água, biodiversidade, madeira, minérios, eles não têm valor. Você não consegue medir quanto vale uma árvore, porque ela não é fruto do trabalho humano. Então, do ponto de vista da economia política, esses bens da natureza não têm valor. Eles são da natureza. Porém, quando o capitalista vai lá e se apropria de forma privada e transforma em mercadoria, essas mercadorias adquirem um preço que garante ao capitalista uma renda extraordinária, que ele jamais teria, nem na indústria, nem no comércio, nem aplicando em juros no banco. Vou dar um exemplo. Está todo mundo aí apavorado que a taxa Selic é 13%. E é verdade. E depois vira 20% para os tomadores de empréstimo. Mas a Nestlé, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, que são as três grandes empresas que estão se apropriando de água potável no aquífero Guarani, aí em São Lourenço, no sul de Minas, etc. e tal, a taxa de lucro na água é 400%. Não há paralelo no capitalismo mundial. Nem sequer tráfico de cocaína dá uma taxa de lucro tão grande. E nós preocupados em pegar um narcotraficante. E deixa a Coca-Cola, a Nestlé, a Pepsi-Cola fazerem o que querem com a nossa água. Bom, então essa é a natureza do capitalismo. Cada vez que tem crise, eles correm lá para a natureza e se apropriam dos bens. São eles que estão financiando os garimpeiros. 20 mil garimpeiros estavam em Yanomami. Quem que financiava? Duas empresas. Uma do Canadá e outra da Inglaterra, que controla o comércio mundial de ouro e diamantes. Para onde vai a exportação de madeira em tora, que vocês vêem na Globo, aquelas balsas passando o Rio Amazonas? Vai para Orleans e para a Bélgica. Portanto, são grandes empresas que estão por trás dessa predação. E isso é a causa dessa verdadeira avalanche que, nos últimos anos, afetou, sobretudo aqui no Brasil, mas todos os países do sul global. E por isso que essa forma do capitalismo atuar é uma forma agressora do meio ambiente, predadora. E aí não há discurso cristão que convença isso. E o segundo responsável são as empresas transacionais. Quem é que fabrica o agrotóxico? 3, 4 empresas. A Bayer, a BASF, a Syngenta, a DuPont. Deu 4, 5 empresas fabricam o agrotóxico. Eles são os responsáveis pela destruição que os agrotóxicos promovem na nossa natureza. Os governos se transformaram em mercenários das empresas transacionais. Eles são irresponsáveis. Eles têm medo. Bom, aqui no Brasil, uma das formas de você impedir a expansão do agronegócio na fronteira agrícola era se nós, pelo menos, taxasse com impostos as exportações de commodities. Mas aqui no Brasil, exportar soja, algodão, milho, açúcar e minérios de ferro,
ou outros minérios, não paga nada de imposto. Isso aqui é uma situação pré-capitalista, colonial e pré-capitalista. Isso é coisa do feudalismo. O capitalismo foi que inventou o Estado, e para o Estado funcionar tem que ter imposto sobre as atividades produtivas. Então, eles não pagam imposto. Essa isenção foi implantada pela chamada Lei Candir, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, lá por 1998. Já se vão 25 anos e nenhum governo teve coragem. Por quê? Porque isso afeta a taxa de lucro do agronegócio, afeta a taxa de lucro dos exportadores, da Cargill, da Bunge, etc. e tal. Então, os governos são coniventes, para dizer um pouco. E isso independe de partidos, esquerda, direita, centro. Então, os governos são responsáveis pelos crimes ambientais. Aí, tem razão o Lula quando vai nas reuniões internacionais e diz: nós estamos fazendo um monte de reunião. O PEP também tem batido duro, que as reuniões de governo não servem para nada. Claro, porque eles não têm mais ingerência na lógica de acumulação capitalista. Se você pegar o orçamento aqui no Brasil, soma aí MDA, MAPA, Embrapa, toda a área agrária e ambiental do Estado brasileiro, somando todos os orçamentos, não chega a 10 bilhões de reais, com expressão do poder que podem ter. Só a JBS, o faturamento dela e, portanto, seu poder, é 125 bilhões de reais. A área do agrotóxico, daquelas 4 empresas que eu citei aqui no Brasil, também vende 10 bilhões de dólares, que dá 50 bilhões de reais. Então, estou também relativizando o poder do governo por conta desse desequilíbrio que há no poder econômico frente ao governo do Estado. Então, além do fato, claro, que a nossa democracia é uma hipocrisia, porque se te dão direito a eleger o Lula, mas você não pode eleger o presidente do Banco Central. Te dão direito a eleger, votar nos deputados, só que um deputado da Alagoas, um voto de um alagoano, vale 8 paulistanos. Um voto de uma pessoa que mora no Acre vale 10 paulistanos. Isso não é democracia. Isso fere completamente a igualdade que cada um tem. Então, o sistema eleitoral brasileiro, para citar o Brasil, está completamente distorcido, e isso faz com que o capital tenha sempre controle absoluto do poder legislativo. Os fazendeiros do agronegócio e do latifúndio representam 1% da população, mas eles têm 240 deputados, a metade da representação na Câmara está para 1% da população, então há uma distorção completa, fora esses fatos que a gente sempre denuncia, da não representatividade das mulheres, dos negros, dos pobres, etc. e tal, dos índios, etc. e tal. Há também uma responsabilidade em todos esses crimes ambientais dos meios de comunicação. A televisão, os meios de comunicação de massa seriam um poder poderosíssimo para conscientizar a população. Em vez de ficar dizendo use menos plástico, se eles me dissessem quem são os culpados pelos crimes ambientais. E, por último, também são responsáveis por essa situação os organismos internacionais. De novo, cito o grande filósofo Luiz Inácio Lula da Silva, quando em várias reuniões internacionais já desdenhou as Nações Unidas, diz, as Nações Unidas estão falidas, não servem para nada, porque eles decidem e ninguém obedece. Não? Só para citar um exemplo, embora seja da política, mas é revelador da ausência de poder político. Todo ano, em outubro, é votado uma proposição de fim do bloqueio a Cuba. Em geral, votam a favor do bloqueio Estados Unidos, Israel e agora a Ucrânia. Todos os outros países são contra. E alguém obedece?
Todos os anos é votado o direito dos palestinos ter um Estado. De novo, Israel, Estados Unidos e mais não sei quem é contra. Todos os outros 190 são a favor. E alguém consegue implantar? Por que a ONU não manda as tropas lá em Israel para obrigar a dar segurança ao Estado palestino? Porque a ONU virou também um espaço controlado pelos interesses do capital. Por último, em 5 minutos, também não quero dar receita para ninguém. Qual é as saídas que nós temos? Evidentemente que nós temos saídas de curto, médio e longo prazo. Mas, mesmo as longo de prazo, nós deveríamos ter capacidade de começar desde logo. Então, de novo, recolho algumas ideias que foram ventiladas no bojo dos movimentos camponeses, que são também os mais afetados, como toda a população, desses crimes ambientais. Mas, no mínimo, nós deveríamos começar. Desmatamento zero em todo o mundo. Não há necessidade mais de nós derrubarmos mais nenhuma árvore. Ao contrário, nós temos que reflorestar o planeta. O cientista Carlos Nobre, que não é de esquerda nem de direita, é um cientista, ele diz: o Brasil, para recuperar o equilíbrio climático, nós teremos que reflorestar, plantar árvores em 50 milhões de hectares. Alguém se habilita? Então, para chegar a isso, o governo Lula agora deveria fazer um amplo programa para nós ter viveiros em todos os municípios, em todos os distritos, e botar povo a plantar árvore. Tem 50 milhões de desempregados no Brasil que não têm renda fixa. O governo poderia ter a oportunidade de dar emprego para isso. Todo mundo sabe plantar árvore. Não precisa nenhuma qualificação, nem técnico em computação. Segundo, proibir o uso de agrotóxicos. É veneno químico. Na Europa, já estão desenhando que até 2026 vão eliminar o glifosato. Alguns países já proibiram, como Dinamarca, Holanda. Mas, como União Europeia, eles estão sinalizando que a partir de 2026 será proibido o glifosato. Bom, nós poderíamos fazer isso para todo mundo e fechar as fábricas de agrotóxicos. Terceiro, nós temos que proibir a mineração predadora, sobretudo em áreas virgens, em áreas de povos indígenas, em áreas de quilombolas, em áreas próximas de rios, o que afeta a água potável, como dei o exemplo aí do município de Conceição de Mato Adentro. Não? Então, nós temos que ser rigorosos no controle da mineração. Nós temos que controlar o uso de plástico, proibir o uso de plástico. Não precisa usar plástico. A minha geração, nós nos criamos sem plástico. Agora parece que se não tiver plástico, nada funciona. E esse plástico não é degradável, acaba tudo no oceano. Então, não tem meio termo aí. Tem que proibir mesmo. E aí buscarmos outras alternativas tecnológicas que existem. Não? Na nossa Feira de Reforma Agrária Nacional aqui de São Paulo, uma empresária amiga nossa aqui do interior de São Paulo trouxe lá para compartilhar com todo mundo uma embalagem que serve para qualquer coisa. Inclusive de marmita, uma embalagem de mandioca. De maneiras que, além de usar, ela é consistente, você pode depois comê-la junto, na marmita, no potezinho para te tomar cafezinho. Nós usamos, inclusive, lá como demonstração, no sorvete. Então, servia o sorvete dentro da embalagem de mandioca e a turma comia o sorvete e depois comia a embalagem também. Não. Então, há alternativas para o plástico. Nós temos que reconhecer os bens da natureza, florestas, biodiversidade, como bens comuns. Não pode mais ser tratado e ficar à mercê do capital de forma privada. Ué, não foram eles que fizeram. Então, rios, florestas, árvores, biodiversidade, é um patrimônio da humanidade. Não pode ser privatizado.
Tá? Nós deveríamos ter programas de recuperação ecológica em todos os biomas. Agora está na moda falar da Amazônia, com razão. Mas aqui no Brasil, por exemplo, todos os 5 biomas sofrem agressões. Inclusive o meu Pampa, que lá está virando semiárido, que fica secas de 5 anos. Por quê? Porque resolveram plantar soja na pastagem natural, que era o Pampa. Isso alterou completamente o equilíbrio lá da nossa região. Nós temos que recuperar uma política de proteção às águas. A água, segundo o cientista, ela nem aumenta nem desaparece, mas ela muda de lugar. E ela muda de lugar indo dentro do produto, dentro da carne da vaca, dentro do leite. Né? Então, nós devemos ter uma política de equilíbrio hídrico, se quisermos. Né? E note, já que o Eduardo citou, ninguém se dá conta aqui no Brasil, 70% da água potável do Brasil é utilizada pelo agronegócio, na irrigação. Predadora, evidentemente. Né? Então, note, é possível nós ter um controle do regime das águas e poder, com isso, garantir um equilíbrio maior. E, finalmente, nós deveríamos combater o agronegócio, ainda que leve mais tempo, e recuperar uma agricultura familiar, baseada na agroecologia, que também já há conhecimentos técnicos, científicos e populares que nos garantiriam manter a produtividade das lavouras e seguir abastecendo a nossa população com alimentos não só fartos, mas, sobretudo, saudáveis. Então, citei alguns exemplos do que fazer, do agir, mas, certamente, em debate com a comunidade científica, em debate com as comunidades originárias, que sempre foram zeladores da nossa natureza, em debate com os movimentos populares, eu acho que nós poderíamos encontrar muitas soluções para nós enfrentar essa crise ecológica e salvarmos o planeta enquanto há tempo. Eduardo e Gabriela, aqui me quedo, disse o Che quando chegou em Santa Clara. E eu fico aqui nessa aula virtual. Um grande abraço, câmbio! Câmbio, Zé Pedro Stedley, muito obrigado por essa fala, por essa reflexão conosco aqui, por essas linhas que são horizontes para a nossa caminhada. E você me lembrou uma coisa, né? E deixa eu só colocar antes que eu faço essa conexão da fala do João Pedro Stedley, o convite que a gente quer fazer para as nossas inscrições aqui. Na semana passada, nós fomos provocados pelas companheiras aqui da articulação de que as falas estavam muito concentradas na semana passada de homens do nosso grupo aqui. E nós somos um grupo bem diverso. Então, a gente vai buscar uma igualdade aqui nas inscrições, né? Homens, mulheres falando aqui. Então, queríamos até provocar as companheiras que estão aqui na nossa sala para que se inscrevam para estas perguntas aqui, perguntas breves. Acho que a gente está falando de 2 minutos para a pessoa fazer de uma forma muito coesa a sua fala, para que somos uma sala grande, né? Somos 142 pessoas, nem todos vão falar, mas temos uma representatividade bacana. E enquanto as companheiras e os companheiros vão se preparando aqui, se inscrevendo, e aí a gente convida a levantar a mão para que a gente saiba quem estão as pessoas que estão se inscrevendo, vale a pena retomar da fala do João Pedro Stedley o que nós fizemos no caminho da economia de Francisco e Clara em 2019, quando o Papa faz esse convite. Preocupados com essa reflexão a nível global da economia de Francisco, a nível internacional, foi produzido um documento chamado Economia de Francisco, Documento dos Movimentos Populares. Foi escrito por várias mãos de jovens da articulação brasileira que fazem parte da integração com esses movimentos camponeses, desses movimentos de luta ligados ao MST. Esse documento, inclusive, tem as linhas, lá são 5 linhas de reflexão sobre
a economia de Francisco à luz da economia dos movimentos populares. Muito bacana. Está lá no site da Economia de Francisco e Clara, que vocês encontram, né? Lembrando que é economia de Francisco e Clara.com.br, lá nos materiais. Bem, nas inscrições nós temos aqui o Rogério inscrito e mais ninguém. Peraí, ô Edu, só Oi. vamos. Teve um monte de gente que botou umas perguntas aqui no chat, João Pedro, eu vou te falando, e aí você vai reunindo aí os temas para comentar, pode ser? Beleza, aí depois o Rogério pode falar, né? A Maria Cristina falou aqui, qual o caminho a seguir quando a educação ambiental e do campo praticamente foram retiradas da educação nacional? A Tatiana coloca aqui que comenta, né, que na contramão estão mantendo 3 escolas militares em Cariacica, Espírito Santo. Que educação teremos? Então, comentar um pouco sobre a educação popular ambiental, né? A Maria Cristina também comentou que o reflorestamento ainda acaba sendo de pinos e eucalipto, seria legal comentar isso. A Cássia falou que enquanto os olhos se voltam para a Amazônia, o Cerrado está sendo devastado também. E disse o Boff que a Amazônia é o filtro do mundo, mas o Cerrado é a caixa d'água. A Marlene do CIMI comenta algo muito importante também, que é a necessidade da gente discutir os direitos da natureza na perspectiva das leis orgânicas dos municípios, dos estados, nas constituições estaduais, também na Constituição Federal, né? E, além disso, garantir os direitos dos povos indígenas. E aí, aqui no chat ainda continua. Eu sei que tem assunto aqui para a gente fazer mais algumas lives, né? Mas ainda comentaram também como combater as pragas sem agrotóxicos. E que você mencionou o professor Luiz Marques, né? Que publicou recentemente o livro Decênio Decisivo. E o Renato Prado pergunta como conseguir fazer aumentar nosso potencial de mobilização. Bom, continuaram as perguntas aqui, mas eu acho que você já pode comentar essas. O que você acha? Depois a gente faz um outro bloco com as próximas, pode ser? Pode sim, vocês decidem. Pode ser, né, pessoal? O que vocês acham? Então, beleza. Muito Então, bem, então vou comentá-las de uma forma muito sucinta também, porque os temas são muito pertinentes e, como você mesmo já anunciou, cada um deles daria um outro encontro, não? Primeiro, reflorestamento se faz reproduzindo florestas. Cultivo monocultivo de eucalipto e pinos não é floresta. É uma exploração do agronegócio para produzir celulose. Então, esses plantios em monocultivo de pinos e eucalipto têm nada a ver com o reflorestamento. Continua sendo uma agricultura industrial destruidora. Vocês, se tiverem curiosidade, quando passarem por um cultivo de pinos e eucalipto, pare o carro e olhe. Debaixo não há nada de vida. Aliás, só tem uma ave que ainda se reproduz nos pinos e no eucalipto. Todas as outras formas de vida, da fauna e da flora, desaparecem, porque, em geral, nessas áreas, também desaparece o nível de oxigênio. Então, outras formas de vida não conseguem se reproduzir. É só para celulose mesmo. Quando a gente fala em reflorestamento, é reflorestar de acordo com o bioma, de acordo com as árvores nativas e frutíferas que tem nos nossos biomas. E me somo aí a quem denunciou o Cerrado hoje, por conta do avanço do agronegócio da soja, é o bioma mais frágil e mais atacado. E como foi mesmo dito aí, a gravidade é que o Cerrado é a nossa caixa d'água. É daí que nasce a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai, que vai alimentar o Pantanal. Com essas agressões do Cerrado, a tendência é o próprio Pantanal ir secando, como, aliás, o segundo rio maior do Pantanal, que é o Taquari, já está secando. E as origens não é de lá, vem de quem abastece. Não? E, evidentemente, que a educação é um dos caminhos do agir, como parte de um projeto maior. Bom, agora vai entrar na pauta, vocês estão acompanhando, a reforma do ensino médio. Quem sabe nós tenhamos força para mobilizar não só os educadores, mas os movimentos populares, a comunidade como um todo,
e nós incluir no currículo as disciplinas de educação ambiental, ecológica, de alimento saudável. Então, quem sabe, em torno do debate do ensino médio, a gente consiga, então, incorporar temas que são fundamentais para o futuro da nossa sociedade. Como combater as pragas? Bom, toda essa área de substituição dos agrotóxicos está reunida no que nós chamamos agroecologia. A agroecologia, então, é um conjunto de técnicas e de viveres, de formas de você atuar com a natureza, de maneiras que você pode produzir alimentos saudáveis sem o uso de veneno e sem o uso de fertilizantes químicos. As pessoas não sabem, né? Então ficam assustadas. O uso de fertilizantes químicos e de agrotóxicos químicos só apareceu na agricultura mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Então, olha que estupidez. Nós passamos 10, 15 milhões de anos nos alimentando de forma saudável, sem veneno. Aí, depois da Guerra Mundial, descobriram o veneno. Por quê? Porque as indústrias químicas da Alemanha nazista, que produziam gás para matar pessoas, e eu não me canso de denunciar a nossa querida Olga Benário, morta num campo de concentração com gás produzido pela empresa que depois deu origem a Bayer e a BASF. Se eu fosse da família da Anita Prestes, eu pedia indenização para a Bayer e a BASF, que foram eles com o seu gás. Bom, terminou a guerra, eles transformaram a indústria de gás para matar a pessoa e agora estão matando insetos. Mas o princípio é o mesmo. Bom, aqui no Brasil nós somos privilegiados, porque depois da Segunda Guerra, migrou para o Brasil, já formada, a nossa querida companheira Ana Maria Primaveras. Ela é a maior cientista de solos do mundo. E ela que conseguiu emprego, inclusive, lá na minha terra, na Universidade Federal de Santa Maria, criou a disciplina de solos, criou toda essa área de solo, e ela se transformou a maior cientista do mundo em solos. E ela, então, que produziu o conhecimento científico sistemático que dá a base para a agroecologia, de como você, então, ter plantas saudáveis. E um dos exemplos que ela dizia, só aparece uma colônia maior de pragas, como nós chamamos, numa planta, porque a planta está doente. Se a planta não estiver doente, não aparece a praga. De maneiras que tudo está no solo. Se nós alimentar o solo, fertilizá-lo, tratá-lo bem, porque ele é um ser vivo. Milhões de bactérias e fungos estão lá no solo, que a Maria Primavera só via no laboratório, né? Com microscópios. E ela, então, desnudou todo esse mundo do solo e é a nossa patrona. Infelizmente, faleceu, mas ela foi até os 99 anos, sempre se alimentando com o que produzia. Né? Então, não tenha dúvida disso, que nós podemos substituir a qualquer hora, né? Os agrotóxicos. E abro um parênteses aqui. Entre o agronegócio, já tem fazendeiros espertos que perceberam que o agrotóxico afeta eles também. Nos Estados Unidos, houve um processo coletivo, há 2 anos passados, 42 mil fazendeiros acometidos de câncer pelo glifosato. Porque lá nos Estados Unidos, os fazendeiros sobem no trator. Não é como aqui, que é o modelo farmer deles. Não é como aqui, que quem sobe no trator é o peão. O fazendeiro mora aqui no Morumbi, mora na zona sul do Rio, mora lá no Pampulha, de Belo Horizonte, mora em Salvador. Eles não trabalham. É um bando de lumpen. Quem sobe no trator para passar o veneno para a soja é um peão. E é ele que vai pegar o câncer, por aspirar aquele agrotóxico. Pois bem, nos Estados Unidos, 42 mil fazendeiros acometidos de câncer, comprovadamente originários do glifosato, entraram na justiça e ganharam. E a Bayer teve que pagar 42 bilhões de indenização para eles se proteger os últimos anos de vida.
Então, o companheiro que levantou esse tema, não se preocupe, há uma solução. Por último, que eu já estou muito tagarela e me estendendo, foi uma boa dica aí. Nós deveríamos estimular a que os nossos vereadores, prefeitos e governadores, que são progressistas, façam leis para ir protegendo a natureza, para estimulando o reflorestamento, para garantir alimento saudável na merenda. A lei diz 30% da merenda tem que ser da agricultura familiar, mas o prefeito pode dizer, aqui nas escolas da prefeitura, 100% vai ser alimento orgânico e da agricultura familiar. Temos um belo exemplo aqui, a autoria do deputado nosso, Roseno, lá do Ceará. Ele elaborou uma lei, foi aprovado e o governador sancionou. É proibido pulverização aérea de agrotóxico no Ceará. O agronegócio resmungou e afetava, imagine, afetava só a exportação de banana. Mas mesmo assim o poder econômico, né, reagiu. A CNA entrou com um processo no STF tentando derrubar a lei. Como Deus existe. Por 11-0, que ainda estava lá o Lewandowski, por 11-0, os ministros do STF disseram a lei estadual é legal e todos os estados podem fazer lei protegendo o meio ambiente. Então, está aí a dica que alguém se lembrou e nós deveríamos fazer esse trabalho para motivar, porque a ignorância, como foi dito antes, é generalizada por falta de educação ambiental. Câmbio, camarada Gabriela Consolaro. Tá aí, João Pedro. O nome é bonito, mas o sobrenome deve ser de algum calabresa, aqueles bem brabo, lá do sul da Itália. Genovês, do meio da Genovês, Itália. como o nosso. Tenho 2 amigos genoveses, 3. O Olha Nino só que Capo, beleza. sabe, né? Justo. E o Olivério Pulviano, que também foi um grande músico e é meu vizinho agora aqui em São Paulo. Câmbio. Tudo em família, sempre. Então tá, gente, vamos então partir para as perguntas dos companheiros aqui que estão com a mão levantada. A gente deixa mais uma vez a provocação, né, para as mulheres, nossas companheiras, irmãs, amigas, que se sentirem também à vontade, né, para levantar a mão e também fazer a sua pergunta em voz alta. A gente está com 3 inscrições aqui de mão levantada, vamos terminar assim. Depois a gente dá mais uma passada no chat, que muitas perguntas surgiram. Aí, Rogério, José e Wilke, 2 minutinhos, tá bom? Para uma perguntinha rápida para o João Pedro. Rogério, pode começar. Olá, boa noite a todos e todas. João Pedro, é um prazer, né, compartilhar esse espaço de fala com você e aprender um pouco do seu conhecimento aí nessa luta de superação do capitalismo, construção do bem comum. Eu tenho 2 perguntas em relação ao MST. Se você comentasse rapidamente sobre a influência dos movimentos da década de 60, da JUC, da JOC, posteriormente a Ação Popular, em seguida a Teologia da Libertação e a SEBS, influenciou, né, o tamanho dessa influência na construção, na consolidação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E só para contextualizar sobre o agronegócio, né, um dado que eu vi recentemente sobre o censo, né, que aponta uma espécie de uma desmetropolização do Brasil, né, umas cidades do agronegócio ficando mais pujantes que as capitais e tal, e isso dialoga com a produção de alimentos, né, que se possível você comentar, talvez até já tenha comentado, qual o espaço da produção do pequeno camponês, da agricultura familiar, frente a esse Brasil que se impõe do agronegócio, que concentra a riqueza, que tem o monopólio da terra e também da tecnologia. Obrigado, camarada João Pedro. Faze bem. Maravilha, meu irmão. Obrigada. José, agora, se você quiser emendar, 2 minutinhos. Boa noite a todos e todas. Boa noite, João Pedro. Tive o prazer de estar contigo na quarta-feira da semana passada, terça-feira em São Paulo, num congresso da alimentação, inclusive, que foi muito produtivo. E, mais uma vez, fazer não é bem uma pergunta, algum exemplo. Falamos um pouco, eu sou aqui do Mato Grosso, e o que você falou sobre a gente passar quilômetros e quilômetros em soja, eu saio da minha cidade
de Alta Floresta até Cuiabá são 800 quilômetros vendo soja. 800 quilômetros em cima. E agora, aqui nessa região, estamos na região amazônica. O agronegócio entrou com força. Tá? Mas eu tenho uma dúvida e sugestão. A gente falou um pouco no seu discurso sobre as energias renováveis, que são outras fontes de energia para mudar. Porém, tive fazendo alguns estudos, lendo alguns materiais, que, como você falou, o capital vem se apropriando da natureza. E para produzir essas baterias, estão buscando minérios, terras raras, lítio e outros, justamente em áreas ambientais. Isso também não é um problema que a gente tem que estar atento e temos que buscar uma solução para isso? Seria isso. Obrigado. Valeu, José. Companheiro Wilke. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado aí. Boa noite a todos e todas. Câmbio, camarada João Pedro. Tudo bem? Que bom. Bom, eu ouvi essa fala, né, do Pedro, e eu percebi uma sintonia. Com certeza o Pedro fez aí, né, um contato essa semana, né, com o Postman, né, o Márcio Postman, né, e com certeza eles combinaram, né, combinaram essa fala, né, porque com certeza, né, porque o Stedley aí, né, ele veio nessa linha, né, nessa sequência aí, né, do colapso econômico, né, bem apresentado pelo Postman, né. E aí o Pedro trouxe aí realmente aí as consequências, né, ambientais desse processo antropoceno, né, que foi trazido aí pelo Postman, né? As mudanças climáticas, desmatamento, perda da biodiversidade, né? Mas situando, né, como poxa, né, que essa economia capitalista é ela que produz essa tragédia, né, essa tragédia ambiental contemporânea, é ela a sua causa, né? Muito bem colocado aí pelo Pedro, né? Não somos nós, indivíduos, né? A causa tem uma estrutura, né? Uma lógica, né? Agora, a minha preocupação, sabe, Pedro, é de como é que a gente vai lutar, né, para mudar essa situação, né? Eu percebo aí alguns movimentos, né, numa perspectiva ainda de apostar na possibilidade, né, de conter esses excessos do capitalismo numa regulação economicamente responsável, né? E trazendo aí alguns elementos para também minimizar o impacto desse movimento antropoceno, né? Como descarbonização da economia circular, né? Uma proteção aí, né? Um salvaguarda, né? da biodiversidade, né? Mas, por outro lado, a gente não está vendo aí uma opção de fato revolucionária, né? No sentido aí de invadir aí os nossos movimentos, né? Com raciocínios como esse que você bem traz aqui para a gente, né? Raciocínios sólidos, convincentes, inspiradores, né? Eu gostaria de ouvir um pouco aí essa tua fala, né? No sentido aí de nos colocar, né? Junto com essa dimensão do Papa Francisco, primeiro, de que essa economia de fato mata, e que nós não podemos contemporizar com essa economia, né? Apenas olhar, como ele mesmo diz, né? A parede, né? Ou seja, pincelar apenas alguns tons de cores a essa parede. Nós precisamos, né, reestruturar, né? E aí é o convite do Papa, né, uma nova economia, uma economia realmada, onde a alma humana de fato esteja, né, no centro dessa nova conexão, né, humana, né? Então eu queria ouvir isso aí um pouquinho de você, meu irmão. Um abraço. Câmbio, passo a palavra. Valeu, Wilke. Agora, para finalizar as perguntas aqui, a Vaulene, que atendeu ao chamado, companheira corajosa, muito obrigada. Ligue seu microfone e faça a pergunta. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu falo daqui de Ananindeua, no Pará, né? Na Amazônia. Então, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de
estar nessa noite, assim, tendo esse privilégio, assim, de ter ouvido o Pedro falando e os companheiros falando, assim, para a gente, para mim, assim, tem sido muito rico, né? Algumas realidades que a gente já conhece, né? Mas hoje foi muito rico, de muita sabedoria, assim, tudo que eu ouvi e tal. Então, essa semana eu tive numa cidade aqui próxima chamada Barcarena, uma cidade que tem uma indústria muito forte, né, da Dinamarca, que, enfim. E aí esse contraste que eu vi lá, muito grande, né? Tu vai ver uma empresa muito grande lá, uma multinacional, mas tu vai ver os ribeirinhos tentando sobreviver naquele espaço, né? E me chamou muita atenção como o capital ele chega de forma violenta na vida daquelas pessoas que não querem aquela exploração da natureza, enfim, né? Como a gente já conhece. Então, e fora aqui no Pará, principalmente, a gente tem assim várias realidades, né? De exploração de minério, enfim, de várias situações aqui que não voltam para a população. Então, isso não volta de forma à qualidade de vida, enfim, também já foi apresentado hoje. E aí eu queria, assim, né? Eu sei que o Pedro já trouxe algumas luzes, mas o que a gente pode, né, junto com as comunidades que a gente tem hoje, nas comunidades eclesiais de base, ainda aqui enfraquecidas na nossa região, os movimentos, as pastorais que se preocupam, né, na defesa da vida e principalmente da defesa da natureza. Quais são as luzes, né? A gente sabe que tem várias empresas aqui, como a Cargill, como, enfim, a Vale, né? Enfim, não é só infelizmente, na realidade, só da Amazônia, mas aqui a gente, pelo menos eu posso falar um pouco do que eu sinto, né? A gente sente um pouco assim enfraquecido até às vezes, né? Por tantas violações de direitos, né? Tanto das pessoas como da própria natureza. Então eu queria que ele pudesse apontar um pouquinho disso para a gente, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, compa. Boa noite. Então, só para finalizar as questões, duas no chat que acho que ainda podem ser contempladas também. O Marcelo, do CPP, perguntou se processo de organização popular e alianças mais amplas e internacionais, como a Via Campesina, são essenciais. Sabendo do Marcelo, a gente sabe que ele quer que você fale um pouco mais sobre isso, né? E a importância dessas alianças. E aí a irmã Josefa, João Pedro, falou assim, perguntou: é possível uma economia que não seja ditada pelo capitalismo? Desculpa a minha ignorância. Imagina, irmã, aqui todos ignorantes, né? Em busca desse conhecimento partilhado. Então, João Pedro, a partir dessas provocações, e também de uma particular que eu queria que você comentasse, que é da construção histórica do Brasil, que é muito sedimentada na desigualdade fundiária, né? Para a gente ter o sistema econômico que a gente está chamando de predatório. Então, nessa finalização, seria muito bom se você comentasse aqui para esse grupo também a importância, né, da reforma agrária popular para a gente conseguir realmar a economia, pensar em economia de Francisco e Clara, pensar em novas economias. Como é importante que os latifúndios não sejam mais a regra, né? Como está ligado toda essa questão do agronegócio, da produção de soja, com esses novos horizontes de distribuição de terra que a gente quer construir, né? Então é isso aí, essa segunda etapa das perguntas e também já finalizando para a gente ir concluindo essa aula. Mas muito obrigada desde já. Muito bem. Eu sempre me arrependo em usar a maior parte do tempo em exposição, e sempre acontece que depois os temas que aparecem nas questões são muito mais importantes do que o meu roteirinho. Mas não adianta, teimoso não aprende, então eu vou me resignar com o meu purgatório. E algum dia eu vou mudar a metodologia, de começar sempre pelas perguntas, né? Pelas questões. Então, já de pronto peço desculpa, porque todas as questões levantadas são muito, muito importantes, mas nós não vamos ter tempo de aprofundar, e lamento. Mas já vi aí no chat que tem muitos companheiros que me ajudaram aí, como monitores, já indicando livros, citando, né? De toda a obra da Ana Primavesi, nós tivemos a felicidade que ela doou em vida ainda. Então, a expressão popular tem uma coleção Ana Maria Primavesi com várias... Tem alguns mais científicos, mais pesados, tem outros mais didáticos,
Então, quem tiver interesse pela agroecologia, solos, Ana Maria Primavera, vai lá na página da Expressão Popular, e acho que tem mais de 10 livros já publicados, toda a obra dela já foi publicada. Inclusive, a biógrafa dela encontrou cadernos de aula o ano passado, depois de falecida, foi lá mexer nas coisas dela, e é o último livro que acabamos de publicar sobre o solo. Bem, vamos aos temas, então. A Gabriela não me deu limite, então eu vou até a meia-noite, tá bom? Primeiro, A nossa vontade é essa, mas um pouquinho menos. fico comprometido em voltar em outra oportunidade. Primeiro, o companheiro do Mato Grosso, que eu tive o prazer de conhecê-lo em outras atividades, tem toda a razão. Claro que nós temos que fazer opções por energias alternativas que não sejam agressoras do meio ambiente. Então, o petróleo ainda vai demorar anos, mas ele não é o futuro, ele é o passado, ele é o século XX. A energia eólica, que antes parecia uma energia boa, já está comprovado que também agride muito a natureza. Tem até uma tese de doutorado de uma professora amiga nossa lá da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu fiquei apavorado com as consequências da energia eólica. O lítio, que faz a bateria, também terá suas consequências. Aqui no Brasil temos pouco, mas a Argentina e a Bolívia certamente pagarão caro por essa ofensiva. Então, não sou especialista, então estou citando do que a gente lê, né? Parece que a tendência para uma energia mais saudável, menos agressiva, seria a energia solar, que tem muitas potencialidades, não é só a placa lá da luz, tem também uma tecnologia chamada CSP, que nós estamos fazendo parceria com os chineses, depois eu vou falar mais dos chineses de novo, que ela concentra a energia, então tu consegue substituir a caldeira a lenha, a caldeira a petróleo, que tem em todas as agroindústrias que o Evandro conhece. Então, a energia solar tem muitos outros usos do que simplesmente a placa em cima da nossa casa. E também as pequenas hidrelétricas, que tu não precisa fazer lago, né? Mas nós poderíamos utilizar pequenas hidrelétricas em todos os rios do nosso país. Não precisa fazer as barragens, não precisa fazer lago, é simplesmente tentar canalizar um pouco, botar num tubo e tu joga para tocar numa turbina. É claro, isso teria que ter uma outra mentalidade, né? Uma mentalidade de Estado, de soberania energética. Então, cada município vai ver onde é que tem água, como é que faz, como é que usa a energia solar. Então, essa mentalidade de grandes hidrelétricas, de grandes usinas, isso é para lucro máximo. Se nós adotarmos, ao contrário, a mentalidade da soberania energética, e então vamos pensar, cada cidade tem que se produzir a sua energia. Tá? Cada casa tem a sua energia, muda o tamanho e muda o raciocínio. Tá? E tu encontraria uma solução mais viável. Da mesma forma, o tema dos fertilizantes, que também atualmente são de origem química, né? Ou do petróleo. Então, nós estamos agora num esforço enorme para produzir bioinsumos. De novo, os bioinsumos, ou seja, fertilizantes naturais, têm 1001 possibilidades. Recuperar a própria vitalidade que há no solo, mas sabemos que tem solos que já estão praticamente mortos, na teoria da Ana Primavera, então você teria que introduzir uma nova matéria orgânica. Né? Então, a matriz do bioinsumo como fundamento para você recuperar a fertilidade dos solos, recuperar a vida, há muitas alternativas. E essa semana nós acabamos de receber uma missão da China. Vieram aqui nos visitar a convite, depois que eu tive lá naquela viagem da comitiva com Lula, eu fiquei mais 10 dias e fiz uma enorme agenda lá organizada por companheiros, já que nós temos uma brigada também que está há alguns anos lá na China, justamente nesse intercâmbio de tecnologias agrícolas. E os chineses desenvolveram várias tecnologias de produzir bioinsumos.
E um dos cientistas que veio era especialista nisso. E já vamos fazer parceria com fazer um projeto piloto com a Prefeitura de São Leopoldo, na minha terra, já que o prefeito é de esquerda e tem lá uma comunidade progressista. E a prefeitura topou. E esse cientista produziu lá na China uma unidade, uma fábrica, seria uma biofábrica, que ela transforma o resíduo orgânico das famílias, dos restaurantes, tá? Ou de uma ceasa, e pega aquela matéria orgânica e, então, com algum processo, que é o conhecimento dele, várias máquinas, vários processos, mas num galpão lá de 1 hectare, entre o tempo que ela entra como matéria orgânica, ela sai em 8 dias já ensacada como adubo, uma alta produtividade. Isso vai ser uma revolução aqui no Brasil. Então, nós estamos fazendo esse primeiro teste, vamos começar lá em São Leopoldo, e depois multiplicar em outras prefeituras. Eu vi que tem gente também aí de Minas Gerais, né? Já alguns companheiros já vieram me falar que nós poderíamos botar uma unidade dessa colada na Ceasa, que eles descartam 2, 3 caminhões por dia de frutas e verduras que se estragam ou que não são aproveitadas e botam no lixão, botam no aterro sanitário, ou seja, é uma burrice, segundo os chineses. Então, note, nesse intercâmbio tecnológico chinês, nós vamos poder avançar. Lá na China, eles me disseram, tem 2.000 fábricas dessa, uma em cada município. Ainda não chegaram a todos os municípios, claro, porque tem que ter um volume também para viabilizar a escala. Agora, vocês imaginem aqui no Brasil, se nós colocasse 500 dessas fábricas e transformar tudo isso que é perdido, que é uma agressão ao meio ambiente, transformar de novo em adubo e volta para o meio ambiente como matéria orgânica, para produzir alimentos saudáveis. Então, há essas novidades tecnológicas, nós aqui somos ignorantes, que ninguém pesquisa aqui, porra. O que a Embrapa faz? Pesquisa para o agronegócio. Então, eles sabem fazer adubo orgânico? Não sabem. Só tem a Embrapa de Pelotas que está ajudando nós do movimento. Criamos uma unidade lá em Viamão, honra o mérito a eles. Então, é uma unidade defensivo biológico, né? Que nós construímos com eles. Mas deveríamos ter uma unidade de Pelotas em todos os municípios. Então, nós estamos muito atrasados. E por isso que o povo chinês pode nos ajudar a solucionar os problemas. Porque eles não têm a mentalidade do lucro, né? Eles querem ajudar, né? Então, ser um país dirigido por um partido comunista faz a diferença, viu? Embora a imprensa burguesa diga que eles também são ricos. Eles são ricos, mas não têm a mentalidade capitalista. Faz toda a diferença. E note, eles estão alimentando 1,4 bilhão de pessoas. Na China não tem fome. Não? Bom, sigo, então. Indo um pouco para a reforma agrária agora. A nossa visão como MST, e atendendo aí a curiosidade do Rogério, que ele já sabe, né? Então, estou só aproveitando a dica dele para compartilhar. O movimento nosso, o MST, nasceu de uma realidade, lá da década de 80, em que havia uma crise do capitalismo. A crise do capitalismo acabou com o emprego na indústria, na década de 80, a famosa década perdida. Então, os camponeses sabiam que não adiantava ir para a cidade, porque não tinha emprego. Não? E, ao mesmo tempo, a saída que a ditadura tinha dado dos camponeses para a Amazônia também não resolvia mais. As notícias que vinham dos parentes é que o cara não ficava rico na Amazônia, como os militares diziam. Ao contrário, pegava malária, não tinha escola, não tinha estrada, etc. E tal. Então, a realidade impôs que os camponeses, como dizia o nosso saudoso Adão Preto, o sujeito, quando está no inferno, pouco custa dar um tapa no diabo. Qual foi o tapa no diabo que os camponeses deram na década de 80? Enfrentar o latifúndio.
Antes eles iam para a cidade, iam para a Amazônia, agora resolveram enfrentar o latifúndio. Pegaram coragem, também porque a sociedade estava derrotando a ditadura. Então, criava um ambiente democrático para a luta. E do ponto de vista... Então, isso é a situação objetiva, a realidade. A situação subjetiva, capacidade de consciência e organização. O movimento só nasceu não porque os camponeses se organizaram por si próprios. De novo, olha aí. Apelo para Vladimir Ulyanov, que a Gabriela conhece como Lenin. Ele, e depois o Paulo Freire, repetiu: a consciência não nasce no meio dos pobres, senão eles já tinham feito a revolução. A consciência, o conhecimento, vem de fora da classe. Tá? Então, o que veio de fora para ajudar o sem terra? A teologia da libertação, os agentes pastorais. O que veio de fora? O nascente movimento sindical combativo, que coincidiu naquele período. Muitos sindicalistas nos ajudaram. E o que veio de fora? Alguns militantes de esquerda, que não tinham partido, né? E que então, ou que tinham alguma vocação agrária, e nos ajudaram. E assim nasceu o MST, e estamos aqui há 40 anos, enchendo o saco do latifúndio. Esperamos não precisar de mais 40 anos. Já 10 anos mais seria suficiente para nós organizar a reforma agrária popular. E a reforma agrária popular também é uma atualização para a realidade atual. Lá, quando o MST nasceu, qual era a necessidade do campesinato? Terra e trabalho. Então, a vocação doutrinária do MST era, e nós aprendemos com Emiliano Zapata, que a CPT trouxe para nós, resumido o programa naquela palavra de ordem: terra para quem nela trabalha. Isso foi o Zapata que disse na Revolução Mexicana, que ajudou eles a organizar todo o campesinato. Essa palavra de ordem, terra para quem nela trabalha, orientou a luta camponesa de todo o século XX, em todas as Américas. Porém, passado 10, 15 anos de nós conquistando terra, nós percebemos, não basta mais uma reforma agrária camponesa. Tá? Agora é preciso ter uma reforma agrária que atenda a todo o povo. Até porque a maioria da população, 85%, está na cidade. Então, não cabe mais na realidade agrária brasileira tu lutar por uma reforma agrária camponesa, só por terra para quem nela trabalha. Porque o cara não vai sair da pobreza e nós não vamos conseguir sozinho derrotar o latifúndio. Então, os novos paradigmas que nós construímos para a reforma agrária popular é incluir outros objetivos, como, por exemplo, além da terra dividida do latifúndio, nós temos que colocar como princípio produzir alimentos para todo o povo. Ora, mas para produzir alimentos para todo o povo com responsabilidade, tem que ser alimento sadio, saudável. Para produzir alimento saudável, você tem que adotar a agroecologia, você tem que adotar a defesa da natureza. Se você não tiver água, não tiver árvore, não vai ter agroecologia. Então, nota, o reflorestamento, a proteção da água. Nós vamos para a nossa base assentada. Você não é mais um camponês. Agora você tem que ser um camponês zelador da natureza. E se nós tivéssemos um Estado revolucionário, o Estado pagaria um salário para ele só para ele zelar pela natureza. Mas estamos longe disso. Bem, assim como nós assimilamos a agroindústria, senão tu não consegue produzir alimentos e levar para as grandes cidades. A agroindústria que faz isso, senão ele estraga. O leite, a carne, as frutas têm que virar suco, etc. e tal. Assim como nós incorporamos a educação. De que adianta ter um camponês rico, sócio de uma cooperativa e ignorante? Com o terceiro ano primário, só sabe assinar o nome, e chega em casa de noite e bate na mulher, que não sabe entender os problemas que acontecem na família. Então, a educação faz parte da reforma agrária popular. E na parte da terra, que foi a motivação, acho, do Rogério, nós defendemos trazer a reforma agrária perto da cidade. Não precisa mais dar 15 hectares.
Ou lá na Amazônia davam 100 hectares para o camponês. Para quê? Mas se você fizer desapropriações perto das cidades, você pode dar 2 hectares e o sujeito fica rico. E ele fica perto do mercado consumidor, onde ele pode levar o leite, a alface, os frutos, etc. E tal. Aí, alguns podem dizer, mas será que tem terra? Posso lhes assegurar, tem muita terra, só que eles estão invisíveis. Né? Ou a classe média transforma em sítio. Não tem que dizer para a classe média, você quer fazer um sítio para passar suas férias? Vai lá 1.000 quilômetros daqui. Deixa as terras perto da cidade para produzir alimentos, senão você está sendo egoísta. Tá? Bom, então isso é o novo plano de reforma agrária, da qual nós estamos metidos e construindo, e por isso que eu disse na conversa lá na Feira da Reforma Agrária de Belo Horizonte, uma reforma agrária popular já não pode ser feita apenas por militantes camponeses. Cada um de vocês que estão aqui nessa reunião são também um militante da reforma agrária. Ué, vocês não disseram aqui que quer defender a natureza? Vocês não disseram que são a favor de um alimento saudável? Vocês não disseram que são a favor da Ana Primavera? Está vendo? Só falta vocês botar o boné do MST. Vocês já são do MST, ao defender a reforma agrária popular. Tá? Então, notem a transformação. Olha aí, a Gabriela já ficou vermelha, em todos os sentidos, já botou o boné dela. Muito obrigado, dona Gabriela. Era Todo mundo pega o seu boné, que eu sei que todo mundo tem aí. Oi. Era provocação, crianças. Não precisa ficar se exibindo agora. E nem mostrar a carteirinha do movimento. Vamos Né? perder essa Mas, chance de fato, aqui o com o João boné Pedro virou a Sede. carteirinha do sócio fundador. Agora, em 5 minutos, senão vocês vão reclamar um tema que é candente, e mais do que eu dar comentários ou propostas, eu acho que ele pode colocar aí, Eduardo, Gabriela, Tamires, para vocês pensarem novos assessores para debater esse tema. E me alegro que vocês já tenham participado do Conversa com o Postman. Qual é a nossa leitura geral, então? Nós estamos com o capitalismo em crise. O capitalismo está em crise não é porque algumas fábricas fecham. O capitalismo está em crise porque ele é um sistema econômico que não resolve mais a produção das necessidades da população. Então, essa é a contradição dele. Gera alguns bilionários, cada vez mais ricos, mas, por outro lado, milhões de seres humanos no Brasil e no mundo que o sistema produtivo não produz as necessidades que eles precisam, nem de comida, nem de água, nem de sapato, nem de roupa, nem de casa. Olha aí, vou pegar um exemplo que saiu essa semana do Censo Demográfico do IBGE. Quantas famílias não têm casa digna no Brasil? 8 milhões, que moram em favelas, moquimbos, etc. O que o IBGE encontrou? 12 milhões de casas e apartamentos vazios. Olha a contradição. No Brasil, nós não precisaríamos construir mais nenhum edifício, nenhuma nova casa, e todos teriam casa. Essa é a contradição. Então, esse sistema é do passado. Ele foi progressista depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele resolveu os problemas da maioria da população. Ele deu emprego, deu renda, deu previdência, deu direitos trabalhistas, claro, conquistados. Agora, o capitalismo é um sistema anacrônico, não funciona. Disso vocês não tenham dúvida. Nós temos que pensar um programa pós-capitalista, para não dizer anticapitalista. E esse programa, digo como autocrítica, a esquerda não tem. Por isso que fica difícil discutir. E aí, como é que a gente faz? Nós não sabemos. Porque a esquerda foi cooptada, digo como autocrítica, apenas para disputar os espaços eleitorais. E eleição é bom participar. Vamos votar, eleger os melhores que nós tivermos. Mas eleição não é programa.
Eleição não é o caminho. Para onde nós vamos, então, depois que eu me eleger governador, vereador ou presidente? Entenderam? Então, o dilema que nós estamos com o capitalismo em crise, graças a Deus, e ele não vai melhorar, não esperem nada dele, mas ele não vai morrer no hospital. Ele vai morrer na rua. Para ele morrer na rua, nós precisamos duas coisas fundamentais. Ter um programa de mudanças. E nós não temos, nem no Brasil, nem no Vaticano, nem no mundo ocidental. Entre nós, o Papa Francisco é um sábio. Eu vou morrer feliz só de tê-lo conhecido. É um sábio. Quando ele chamou aquele encontro lá da economia de Francisco, o que ele queria? Queria que a juventude e os economistas fizessem um programa alternativo pós-capitalista. Qual foi o erro dele? Daí ele não controla todo o Vaticano. Ele entregou a organização do encontro para uma congregação que é neoliberal. E a ideia é boa, mas isso é parte da contradição. Nós vamos ter que recuperar o espírito do Francisco e da Clara e reconstruir um programa de mudanças. Entenderam? Mas isso é tarefa também da esquerda, não é só do Papa. O Papa, como ele foi peronista na juventude, ele saca que tem que ter programa, que tem que ter o caminho. Para onde nós vamos? Essa é a pergunta. Para onde nós vamos? Não? Bom, e o complemento para esse caminho que precisa ser trabalhado é que ele só é possível construir o projeto se for com mobilização de massa. Não é um exercício aqui com meus livrinhos, com os livrinhos da Gabriela. Isso é necessário para você ter mais clareza das ideias. Mas a construção do projeto, como a Selma já quer se inscrever aí, onde é que é a ficha de inscrição? Não? A forma de construir o projeto é com o povo, é com as suas formas de organização. E aí que vem o dilema, o outro dilema dos nossos tempos. É que nós estamos vivendo um longo período de resistência. A rigor, nós estamos num descenso do movimento de massas desde 1989. Não? Os mais jovens não se lembram, mas eu e o Will que fomos. A primeira vez que eu vim a São Paulo, sabe quando foi? Nós estávamos acampados na Encruzilhada Natalina e os sindicatos metalúrgicos do ABC, agradeço a eles, convidaram para nós ir numa delegação. E nós viemos de ônibus para São Paulo. Era para quê? Participar do comício das diretas. Tá louco, eu nunca vi tanta gente junto. 2 milhões de pessoas em 1988, aqui no Vale do Anhangabaú. Me digam, quem bota 2 milhões? No sério. Não a marcha por Jesus aí dos evangélicos que botam 300 mil e dizem 1 milhão. Então, vamos somar quantos ônibus precisa para botar 1 milhão? Não? Precisa 100 mil ônibus. Não existe uma frota de 100 mil ônibus no Brasil. Aí já começa a mentira, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos ainda num período histórico de resistência da classe trabalhadora, das massas, não de ofensiva. Mas, em algum momento, nós vamos retomar essas mobilizações. E, no auge das mobilizações, é que surgirá o debate para onde nós vamos construir as ideias, e daí sairá o programa. Entendeu? Não é um exercício só de intelectuais ou de partidos, ainda que eles tenham obrigação de estimular o debate e construir isso. Bom, enquanto não vier esse tempo histórico do reascenso do movimento de massa, que, pelo que eu aprendi do que eu li aí atrás, o que acontece não é por vontade das direções políticas. Às vezes, influem fatos psicossociais que afetam as massas. Por exemplo, eu estou convencido que aquelas 3 primeiras vitórias das prefeituras aqui de São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza, aconteceu como uma reação a uma repressão da ditadura na Siderúrgica Nacional, que matou 4 operários, um mês antes da eleição. As massas acordaram e disseram, é assim? Veio a eleição de outubro, votaram na Erundina,
votaram na Luísa Fonteneles do Ceará, e nós tivemos as 3 primeiras capitais com a esquerda. É um fato psicossocial. O PT nem tinha... Não tinha dinheiro para nada, não tinha capacidade organizativa nenhuma, entenderam? Só estou dando como uma ilustração. Bom, enquanto não vier esses tempos, que virão, espero ver, meus olhos, há algumas tarefas que nós de esquerda aqui no sentido amplo, genérico, temos que ir fazendo. O quê? Formação política. Sem teoria revolucionária não haverá revolução. Se quiserem, sem programa não haverá mudança. Então, nós temos que fazer formação política, como estamos fazendo aqui. Quantas escolas nós temos de formação política? Quantas? Por uma população de 210 milhões de habitantes. É uma vergonha. Uma vergonha. Bom, nós temos que elevar o nível cultural das massas. Como é que tu eleva o nível cultural das massas? Não é com discurso. A esquerda se engana com o carro de som. Carro de som não conscientiza ninguém. Nem os que estão em cima do carro de som prestam atenção no quem fala. É uma engana que eu gosto. Parem de usar carro de som para discurso. Não é o discurso que educa as massas. Ainda mais aqui no Brasil, que cada ato de massas é campeonato de discurso. Nós temos que recuperar com a história da esquerda, inclusive, que só falava mas falava com fundamento. Aqui todo mundo quer falar e ninguém diz bosta nenhuma. Então, as massas vão lá e enchem o saco, não ouve, fica tomando cerveja, cochichando com o vizinho. Não é assim? Não? Bom, então, eu estou convencido que a conscientização das massas nós vamos fazer pela cultura. Pelo coração, não pelo ouvido, pelo coração. Como é que tu ganha as massas pelo coração? Com a música, com o teatro, com a pintura, com coisas bonitas, prazerosas, que o cara presta atenção lá. O Eduardo estava lá na nossa feira. O que é uma feira de reforma agrária? É um ato cultural, lá tem culinária de tudo quanto é jeito, produto de tudo quanto é jeito, as pessoas se conversando sobre o quê? Sobre comida, sobre cultura, e sai lá mais sabida. Todo mundo aprende um pouco. Eu passei a manhã inteira, antes de começar o ato, conversando com as pessoas das barraquinhas. Como é que tu produz isso? Qual é o problema? Saí muito mais sabido. Né? Bom, então, a cultura que pode nos ajudar a conscientizar as massas, das 1001 formas. E, evidentemente, agora sim termino, viu? Porque eu tenho um relógio aí na minha frente. Evidentemente que todos esses problemas que nós estamos falando aqui, crise do capitalismo, falta de programa, saídas, formação, etc., são internacionais. Então, é necessário, como parte da solução, alianças internacionais. Nós não vamos sair sozinhos do Brasil. Olha, todos os temas que nós conversamos aqui, energia alternativa. Estou dizendo, o chinês tem que nos ensinar a fazer bioinsumo. Né? Olha lá o Lula, vai lá e dá uma pau lá nas Nações Unidas, não adianta esperar pelas Nações Unidas. Né? Então, o nosso teatro agora se extrapolou para internacional. Então, nós temos que construir aliança nas igrejas. Ó, de novo, Francisco, ele chamou só os sabidos do Vaticano para o encontro de Assis? Não. Quanto mais gente, e não pediu religião. Hein? Não quis saber de quem era, qual é a tua fé. Ele quer humanidade. É isso, internacional é humanidade. Tá? Então, é fundamental. Porque também as lutas para superar o capitalismo serão internacionais. Então, não é só uma questão de o que vocês estão fazendo na Via Campesina. É tudo que nós puder fazer tem que ser também internacional. Porque é essa aliança, a grande aliança dos povos a nível internacional, que vai encontrar as soluções e vai aumentar a rapidez para nós sair dessa. Por aqui fico. E espero vê-los em alguma trincheira logo aí, e numa grande trincheira daqui a alguns anos, para nós enterrar o capitalismo. Um grande abraço a todos e todas.
Amém, João Boa Pedro. noite, Coisa camarada boa, Eduardo, Gabriela e Tamires. coisa boa ouvi-lo. Está todo mundo aqui manifestando sua. Stanley, Oi, Stanley, com licença. não, Boa Oi, noite. Stanley, parabéns, querido. Muita honra. que coisa Satisfação. boa. Você provocando aqui a animação do nosso pessoal, uma alegria a Economia de Francisco e Clara fazer uma aliança tão importante com esse movimento que é o MST. E, João Pedro, todos nós que estamos aqui, somos mais aí de 150 pessoas que passaram por essa sala e depois os que virão no futuro, nós sabemos o quanto está sendo absurda essa perseguição, essa CPI, que é uma cortina de fumaça ao MST, e a gente quer encerrar essa aula, esse espaço nosso de encontro, solidarizando na pessoa sua, todos os companheiros e companheiras que constroem MST e sofrem essas idiotas perseguições. Um abraço bem forte em você, em nome de todos esses nossos companheiros que estão aqui, com boné, sem boné, todos os que estão aqui, militantes da reforma agrária, viu, João Pedro? Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Ainda que entrem companheiros, não se agradece. A gente só se abraça. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, paz e meu bem. filho. Abraço a Valeu, João todos. Pedro. Tchau. Tchau. Obrigado. E a Boa todos noite. os demais, eu queria deixar um aviso aqui.